Boa noite, meus amados irmãos. Esta noite é uma noite importantíssima para nós, como crentes, e é também uma oportunidade para que reflitamos naquilo que nos revela a palavra do Senhor. Nós estamos vivenciando um tempo difícil, um tempo desafiador, em que o nosso desejo era de estarmos na nossa igreja, reunidos com os nossos irmãos, louvando e adorando ao Senhor, como foi durante todos esses anos que antecederam esta sexta-feira. Então, todas as programações da Semana do Calvário era um momento de regozijo, um momento de alegria, um momento de trazer à memória para a igreja aquilo que Jesus fez por ela. Felizmente, nós não podemos estar lá na nossa igreja hoje. Faremos essa transmissão do nosso lar e aqueles que nos acompanham pela rede social, compartilhem conosco esse momento de louvor, de adoração e de reflexão também na palavra do Senhor. Eu quero iniciar esse culto entoando o hino 396 do nosso cantor cristão, que nos traz à memória aquilo que Jesus fizera ali no Calvário. A letra desse hino diz: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Essa é a realidade da cruz. Este é o objetivo de Jesus ao deixar a sua glória e vir a esse mundo e se fazer carne e suportar a cruz, para que nós então pudéssemos ser salvos do nosso tão profundo pecado e nos tornar com ele herdeiros das mansões celestiais. E no 396. Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz.
Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Veja bem, meu amado, que o estribilho desse hino nos diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Isso é aquilo que nós cremos, isto é aquilo que nós pregamos também. Essa é a nossa mensagem. Cristo veio a este mundo, se tornou homem, suportou a cruz, venceu a morte, para que os nossos pecados fossem nele então consumados. E assim nos tornamos filhos de Deus, para que na sua volta, naquele glorioso dia, estaremos com ele por toda a eternidade, nas mansões celestiais. Amado ouvinte, irmãos, eu quero, nesse mesmo espírito, convidar você então a compartilhar conosco da leitura bíblica na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu quero ler apenas os versos 32, 33 até o verso de número 36. João capítulo 12, verso 32 ao verso de número 36. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso para mostrar o tipo de morte que ia morrer. A multidão respondeu: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: a luz está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando de dizer essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos agradecer-te por esse instante. Nós queremos também, Senhor, agradecer-te pelas nossas vidas em tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, externar a nossa gratidão de termos sido feitos eleitos contigo, para que juntos reinemos por toda a eternidade. Pai querido, nós queremos também mais uma vez interceder pelo nosso país, em especial, ó Pai, pelos nossos governantes, por esta situação, ó Pai, que encontra toda a raça humana, essa situação desafiadora. Mas nós sabemos que Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso escudo. Ó Pai, abençoe a vida de cada um que nos ouve através dessa rede. Ó Pai, ser com eles nos seus lares, abençoando-os também, direcionando as suas vidas, fortificando-os na Tua palavra, pois a Tua palavra é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, Deus, que penetra em nós para dar-nos o discernimento.
Agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ouvintes, nós queremos retratar nesta noite de alguns ensinos que o Senhor nos deu através da sua palavra. O Senhor Jesus disse, e João descreve aqui as palavras de Jesus dizendo: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esta é a promessa da palavra de Deus. O Senhor Jesus chamando a atenção do ser humano para que olhe para Ele como seu Senhor, como seu Deus, como seu libertador, como aquele que dá vida e a dar abundantemente. Quando nós nos reportamos ao Velho Testamento, quando o povo de Deus estava ali no deserto, em que o povo, na sua desobediência, foi repreendido por Deus, e Deus então manda serpentes venenosas para ferir o povo, para punir o povo, para assolar o povo, e Deus ordena então a Moisés dizendo: olha, construa uma serpente de bronze, levante-a no deserto, porque todo aquele que for ferido, picado por uma serpente, levantar os seus olhos, olhar para aquela serpente de bronze, será curado. Neste mesmo sentido, Jesus traz à memória daquele povo em sua época essas palavras: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ora, é nisso que nós cremos. Esta é a nossa mensagem. Cristo é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador, Ele é aquele que cura as nossas enfermidades, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, Ele é aquele que redime a nossa vida. Amados irmãos ouvintes, nós precisamos crer. Ele disse: olha, atrairei todos a mim, no sentido, olha, aquele que olhar para mim encontrará pastagens, será alimentado, encontrará perdão para a sua alma e descanso também. Ele ensina-nos que Ele é a luz que ilumina. Ele ensina-nos que Ele é a porta pela qual podemos ter acesso à graça. Ele é o pão que sacia nossa fome. O verso 33 diz: Ele dizia isso para mostrar o tipo de morte que Ele ia morrer. E é exatamente isso que nós queremos tratar com você nesta noite. Pois a palavra de Deus fala-nos a respeito da cruz como o instrumento que liberta o homem, que conduz o homem, que fez com que o homem pudesse ter vida com Cristo Jesus. Ele estava dizendo: olha, eu serei levantado na cruz, eu estarei sendo crucificado, humilhado, mas vencerei a morte, e todo aquele que olhar para mim encontrará a luz que brilha. João, nesse verso 32, diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, no sentido de dizer: olha, existe um meio pelo qual o homem pode redimir a sua alma. Existe um meio pelo qual o ser humano pode mudar a sua vida. Existe um meio pelo qual o homem pode curar as suas ansiedades. Existe um meio pelo qual o ser humano pode ter acesso a Deus. Existe um meio que muda a vida do ser humano. Amado ouvinte, uma das maiores verdades do Evangelho é que Jesus nos atraiu na cruz e, consequentemente, nos fez morrer com Ele, incluindo-nos em sua morte e incluindo-nos também em sua vitória sobre a mesma.
Veja que grande privilégio temos hoje. Ele nos atraiu à cruz, Ele nos fez morrer com Ele, mas diz, ora, aquele que morrer para o mundo, esse nasce para Deus. Aquele que vai a Ele nasce para Deus, aquele que vai a Ele vence a morte como Ele venceu. Portanto, a cruz deve despertar em nós um sentimento de gratidão. Por isso que eu disse que hoje é um dia importantíssimo para nós os crentes, porque a sexta-feira foi o dia em que Jesus foi levado à cruz, mas Ele não ficou ali, Ele não ficou morto, Ele reviveu, Ele ressurgiu para que nós pudéssemos ter vida e nós pudéssemos deleitar nessa vida, tanto nesse mundo e a certeza de que estaremos com Ele nas mansões celestiais. Por isso deve existir no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que têm essa convicção, um profundo sentimento de gratidão. Falar de gratidão hoje é um assunto que não é muito atrativo. A sociedade de hoje é uma sociedade egoísta, mas o cristão deve ser grato a Cristo por toda a sua vida. Ele deve ter esse sentimento de gratidão, porque nós não merecíamos ser resgatados, nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos ter vida eterna, nós não merecíamos ser perdoados, mas Ele tudo isso fez por amor a nós. Por isso que João escreve-nos no capítulo 3, verso 33, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Você pode crer nisto? Você que ainda não tem essa experiência com Cristo, crer nisto, e a palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Não tem distinção de pessoas, não importa a sua classe social, não importa o seu status quo, não importa a sua condição de vida, se ele é rico, pobre, bonito, feio, nada disso importa para Cristo. Ele nos salva e nos dá uma nova vida. Meus queridos, mas o que nos entristece, o que nos deixa perplexo, é que poucos são os que sabem dessa verdade. Poucos são os que sabem, confessam e experimentaram essa verdade. Por isso que a palavra diz, o caminho que conduz à perdição é um caminho espaçoso, é um caminho largo, é um caminho que aparentemente satisfaz os desejos da carne, mas conduz a um fim horrível. Mas um caminho que conduz à eternidade é um caminho estreito. Diz-nos a palavra que poucos adentram por ele. Isso nos entristece, porque poucos são os que sabem a direção desse caminho. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para todo aquele que crer, veio para todos. Por isso que diz, amou o mundo de tal maneira. Amado ouvinte, na cruz, Jesus destrói não só nossos inimigos interiores, o pecado, a nossa natureza carnal, mas também mata nós mesmos, nosso velho homem, nosso ego, nosso eu, nosso sentimento egocêntrico, nosso sentimento de riqueza, tudo aquilo que nos impede de servi-lo com dignidade, a cruz mortifica. O que nós precisamos é entender o que Jesus escreveu no verso 32. Ele disse, ora,
quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se você olhar para Jesus, se você crer nele, você será liberto. Jesus quebra, faz morrer nosso coração de pedra. Meus queridos, muitos têm tido um coração de pedra, um coração endurecido, um coração que a palavra não penetra. Este é o principal empecilho que tem conduzido pessoas à perdição. Esse coração de pedra que não é alcançado pela graça, esse coração endurecido que não permite que a palavra adentre a ele. Você precisa ser vencido e deixar que esse coração seja vencido, para que você também torne um herdeiro com Cristo das mansões celestiais. A cruz nos liberta totalmente desse sistema maligno que domina o mundo. A cruz faz-nos livres. É isto que nos ensina a palavra. A cruz torna-nos livres, livres dos temores, livres das incertezas, livre de tudo aquilo que nos impede de servir a Deus com dignidade. Ouvinte, você pode crer nisto? A palavra diz: se você crer, terás a vida eterna. A cruz, a vitória sobre a cruz, não só aniquilou o pecado em seu corpo, mas ao atrair-nos a Cristo, ele nos despoja dessa natureza carnal e nos faz um novo ser, uma nova criatura. João, no capítulo 3, descreve esse sentimento de transformação, esse sentimento de vitória no encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus olhou para Nicodemos e disse a ele: olha, você precisa vencer a sua velha natureza. Você precisa ser vencido por você mesmo. Em outras palavras, você precisa nascer de novo, se tornar um novo homem, uma nova criatura, porque a nova criatura, ela é diferente do velho homem com a sua velha natureza. A nova criatura vive para Deus. É isso que nos ensina a palavra santa. Jesus pregou na cruz todo o nosso egoísmo, nosso coração endurecido, sem condições de amar a Ele e amar o próximo. Por isso que nós dissemos no início que somos vencedores com Ele na sua glória, porque também vencemos essas coisas, somos vitoriosos nessas coisas, porque aprendemos a amar primeiramente a Deus e o nosso semelhante como a nós mesmos. Amado ouvinte, o velho homem, o antigo modelo de ser humano que extraía da sua vida, da alma egocêntrica, deve morrer com Cristo. Por isso que essa noite é uma noite especial para nós, porque trazemos à memória aquele sacrifício ali, mas trazemos à memória também aquilo que esse sacrifício faz, que é crucificar ali na cruz todos os nossos dissabores, todas as nossas incertezas, e faz-nos pessoas diferentes com Cristo Jesus. Por isso, ao assumir na cruz nossa identidade de pecadores, atraindo-nos para Ele, Jesus se tornou o último Adão, ou seja, o último exemplar daquele antigo ser humano que viveu fora da graça divina. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele retrata sobre isso.
Ele descreve sobre isso, ele ensina sobre isso, e nós devemos compreender que este modelo de homem não deve existir mais. Portanto, estamos mortos para as coisas desse mundo, mas nascemos para Cristo, vencemos com Ele e somos herdeiros com Ele. Não só a parte visivelmente degenerada do nosso ser, essa natureza carnal morreu, mas morreu também o centro do coração dessa nossa alma que tem o desejo por essa vida egoísta. Morreram também nossas ambições pessoais, morreram nossos planos, nossas metas, nossos desejos que não são para a glória do reino, e nasceu esse novo ser, esse novo homem, essa nova mulher, esse novo jovem, esse novo adolescente, essa nova criança que querem ter com Cristo o reino para toda a eternidade. Amado ouvinte, Jesus atraiu e crucificou todas as partes enfermas da nossa alma, vontade, incapacidade de perdoar, traumas, complexos e qualquer tipo de lembrança que nos escraviza. Tudo isso foi vencido ali na cruz do Calvário. E eu quero acrescentar, todo esse lixo da nossa velha mente morreu, acabou, desapareceu, foi vencido ali no Calvário. Porque essas coisas impedem-nos de adorar a Deus. Essas coisas impedem-nos de servir a Deus. Essas coisas mudam toda a nossa natureza. Essas coisas conduzem-nos ao sofrimento eterno. Essas coisas nos separam de Deus. Mas a fé leva-nos para o centro da vontade daquele que é o nosso Senhor e Libertador. Por isso que Jesus disse no verso 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. No sentido de dizer, olha, existe um meio, existe um plano, existe uma oportunidade que não deve ser para um nem para dois, mas deve ser para todos, uma oportunidade de vida, uma oportunidade de felicidade, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de vitória que você também alcançará crendo em Cristo como Senhor e seu Salvador. Ele dizia para mostrar o tipo de morte que ele ia morrer, uma morte angustiante, uma morte humilhante, uma morte de ser levantado em uma cruz, de ser zombado, cuspido, receber toda uma coroa, mas dizer assim, eu venci e vós também vencereis. O verso 35 ensina-nos, então Jesus lhes disse, a luz ainda está convosco por um tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Meus queridos, quantas insinuações eu tenho ouvido como ministro do Evangelho. Pessoas dizendo, olha, vocês dizem isso, vocês afirmam isso, vocês dizem que vão para o céu, não sei como vocês dizem que vai para o céu, ninguém pode dizer que vai para o céu. Ora, nós cremos naquilo que foi revelado por Deus na sua palavra. O Senhor Jesus diz nesse texto aqui que enquanto existe a luz, ande na luz, para que sejais filhos da luz. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não anda em trevas. Ele está dizendo exatamente esses dois caminhos, esses dois sentidos que existem espiritualmente falando. Um caminho que conduz a uma vitória, uma glória com Ele na eternidade.
e um caminho que infelizmente conduz a uma separação eterna de todo descrente. Por isso que o Senhor Jesus disse: se tu podes crer, verás a glória de Deus. E eu quero reafirmar isso nesta noite. Se você puder crer, também você verá a glória de Deus. Creia, não seja incrédulo, mas crente, porque você também será filho da luz, como todos que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Oremos. Quer pedir à irmã Sandra que ore em voz alta? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos falar contigo. Ó Deus de amor, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, aos corações, Senhor Deus, das pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, e que possa, Senhor Deus, trazer mudança, Senhor Deus, de pensamento, de posição, que possa, que aqueles que ainda não te têm como Senhor em suas vidas. Assim seja, Deus. Ó Deus de amor, nós te agradecemos porque podemos confiar em Ti, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que nos cura, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e queremos colocar a nossa nação nas Tuas mãos. Amém. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão com o propósito de trabalhar, Senhor, para aliviar as pessoas desse vírus, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando. Assim seja, nos Eterno. ajude, nos dê a Tua paz. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fizeste por nós, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos ter certeza do amanhã. Amém, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus eterno.